chat, eu vou ter que falar. E eu estou, assim, eu achei que eu fosse usar o computador para acompanhar, eu achei que eu fosse usar o computador para baixar alguns textos normativos. Peço desculpas a vocês, eu estou às cegas, mas peço ajuda. Eu queria pedir a vocês que entrassem no Google e pegassem o artigo 5º, incisos 2º, 3º e 4º do Decreto-Lei 200 de 67, e também vamos precisar do Código Civil a partir do artigo 40. Bom, vamos lá. Nós falamos na aula passada sobre administração pública indireta com relação à única pessoa jurídica de direito público das 4 categorias, a autarquia. E a partir de hoje nós vamos falar das outras 3 categorias da administração pública indireta, que tratam das pessoas jurídicas de direito privado. A primeira delas, no inciso 2º, é a empresa pública, a segunda é a sociedade de economia mista, no inciso 3º, e, por fim, a fundação pública ou fundações públicas. Veja, gente, apesar do nome empresas públicas e apesar do nome fundações públicas, elas são pessoas jurídicas são personalidades de direito privado. Então, não deixe que o nome confunda vocês, por favor. A sociedade de economia mista, não, vamos começar com a sociedade, desculpe, inciso 2º, vamos começar com a empresa pública. Gente, eu nunca falei olhando para o celular, eu estou me confundindo todo e ainda estou chateado que eu não consegui dominar o meu computador por tanto tempo. Mas vamos lá. Eu esqueci até de, depois da gravação, dizer bom dia a vocês. Bom dia. Eu vi que alguém colocou no sistema a definição, o texto normativo do Decreto-Lei 200, artigo 5º, mas eu não tenho acesso a ele, mas vocês têm. Então, vamos lá. Quando a gente fala de empresa pública, nós precisamos deixar claro uma coisa. Empresa é uma atividade econômica, ela não é uma pessoa. Empresa em direito comercial nunca é um sujeito de direito e também não é objeto, é uma atividade. Ao usar a expressão empresa pública, o legislador deu a entender, aliás, categoricamente ele determinou que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado voltada a uma atividade econômica empresarial, ou seja, ela realiza necessariamente uma atividade econômica e não uma atividade meramente administrativa. Ela visa a promoção de uma função de direito econômico, seja a intervenção do Estado na economia, seja o fomento público. E se vocês derem um Google, vocês vão ver que, vinculado ao Ministério da Fazenda e também do Planejamento, nós temos uma quantidade muito grande de empresas públicas no Brasil. A mais famosa de todas é a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal, ela pertence integralmente à União Federal. Ela, por ser uma empresa pública, ela possui uma natureza fundacional. Ela é uma pessoa de direito privado criada segundo um determinado estatuto, mas ela não possui, assim, não é da característica fundamental da empresa pública possuir cotas ou ações. O capital dela não precisa ser necessariamente subdividido em cotas ou em ações. Ela simplesmente existe como uma entidade uma personalidade jurídica de direito privado, sem qualquer necessidade de divisão do seu capital, sem qualquer necessidade de que ela tenha acionistas ou que ela tenha cotistas. O governo federal, ao criar uma pessoa jurídica nessa característica, simplesmente elabora o seu estatuto, apresenta a sua natureza de empresa pública conforme a previsão do artigo 5º, inciso 2º, e este estatuto é apresentado para aprovação junto ao legislador. Veja, ela precisa de autorização legislativa, o legislador precisa aprovar o estatuto da empresa pública,
mas a empresa pública só passa a ter personalidade jurídica de direito privado, exatamente como todas as pessoas de direito privado, com o registro deste estatuto na Junta de Comércio. Ou seja, apenas com o registro do estatuto da empresa pública na Junta Comercial, esta pessoa jurídica nova passa a ter realmente uma existência distinta da pessoa do seu criador. Eu queria a ajuda de vocês, porque eu não estou lembrado ao certo. Era para pegar uma cola agora no meu Código Civil, mas eu acho que está lá no artigo 40, artigo 45, quais são as pessoas jurídicas de direito privado. E se alguém pudesse pegar e se alguém pudesse ler para mim, está escrito assim: são pessoas jurídicas de direito privado, aí apresenta as sociedades, as associações, as fundações, e vocês vão perceber que não existe como pessoa jurídica de direito privado as empresas. Como eu disse antes, empresa é atividade, e empresa pública é o nome de uma pessoa jurídica criada pelo poder público para formar uma das entidades da administração pública indireta. A empresa pública, ao ser criada, ela tem uma natureza aí do Código Civil de fundação. Ela não tem o patrimônio subdividido em cotas e mesmo que tiver, isso não faz parte da característica fundamental dela. Ela é criada como uma entidade única, sem necessidade de distinção do capital. Eu estou vendo que vocês estão respondendo, estão colocando coisas no sistema, mas eu não consigo enxergar, tá? Eu estou realmente voando às cegas hoje, na aula de hoje, ao celular e não ao computador. Peço perdão a vocês por isso. Bom, eu até deixei o computador ligado, mas ele não quer conversar comigo, ok? Vamos lá. Qual é a finalidade de uma empresa pública? Atuar no setor econômico, no setor da economia brasileira. Aliás, no setor da economia, que a empresa pública não precisa ser só brasileira. No Brasil, ela atua visando a produção em alguma área do mercado. A mais famosa empresa pública brasileira, a Caixa Econômica Federal, ela existe para fins de administração de fundos, principalmente caderneta de poupança e fundo de garantia por tempo de serviço. Só que, por ser uma atividade econômica, uma atividade financeira, a Caixa também acaba realizando atividades bancárias e acaba se tornando um braço do poder público no setor bancário, no setor financeiro, e acaba servindo para direcionar ou não vou dizer dirigir o mercado, mas permite que o Estado atue no setor financeiro, no setor bancário, de maneira a não deixar os bancos privados sem relação com o governo federal à solta. É perfeitamente possível que a Caixa Econômica apresente taxas de juros pequenas, menores do que a dos demais bancos, e isso acabe fazendo com que os bancos acabem reduzindo os juros, acabem fazendo negociações menos ruins para o consumidor de serviços bancários. Uma coisa importante, como se trata de prestação de atividade econômica, as pessoas que se servem dos serviços da empresa pública não são usuários de serviço público, são realmente consumidores daquele serviço, daquela atividade econômica. Então, se por acaso vocês precisarem ajuizar uma ação em face de uma empresa pública, é perfeitamente possível utilizar do Código de Defesa do Consumidor, que afinal de contas é uma atividade econômica que é realizada por meio de uma pessoa que, por ser uma pessoa jurídica de direito privado, está submetida às regras de mercado, de livre concorrência e, portanto, não tem prerrogativa de Estado nas suas atividades. A empresa pública não possui as prerrogativas das pessoas jurídicas de direito público. Uma empresa pública, ela é pessoa de direito privado e, portanto, ela não tem presunção de veracidade ou legalidade dos seus atos, ela não tem a possibilidade de alegar simplesmente, ela precisa provar as suas alegações, ela está no mercado como outra empresa qualquer, de modo que não precisa fazer licitação, de modo que tem que pagar imposto, de modo que seu patrimônio está voltado em caso de dívidas,
que se pague. Este ponto é importante. Na aula passada sobre autarquias, eu esqueci, está no roteiro lá da aula 21, mas porque a gente acabou muito tarde, eu esqueci de falar. As autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público, elas possuem imunidade tributária. O que significa isso? Não existe possibilidade jurídica de cobrar tributo de uma pessoa jurídica de direito público. A Prefeitura de Campinas, ela não tem como cobrar IPTU da Unicamp, que é uma autarquia localizada no território do município. A União não tem como cobrar imposto de renda da Unicamp, não tem como cobrar imposto de uma autarquia, porque ela possui imunidade tributária prevista na Constituição. As empresas públicas não têm essa imunidade tributária. As autarquias, elas possuem muitas prerrogativas de direito público. Uma delas, nós vamos ver isso quando tratarmos de ato administrativo no semestre que vem. As autarquias, os seus bens são inalienáveis e também são impenhoráveis. Não é possível, uma ação de execução, que se penhore bens da autarquia. Não é possível que o juiz obtenha a garantia do juízo numa execução pela penhora de bens públicos. É preciso utilizar o sistema de precatório previsto originalmente no artigo 100 da Constituição Federal. Já as empresas públicas, por exemplo, você tem uma ação judicial em face da Caixa Econômica Federal, ao final do processo de conhecimento, se o juiz der procedência do seu pedido, basta começar o cumprimento de sentença e é possível penhorar bens da Caixa Econômica Federal, é possível bloquear numerário da Caixa Econômica Federal, porque ele é uma pessoa de direito privado e sujeita às regras do direito privado como qualquer outro. Tudo bem até aqui? Eu não consigo ver perguntas. Se eu tiver alguma pergunta, vai ter que ser oral, tá bom, gente? Vocês me perdoem por isso. A próxima entidade que nós temos é a do artigo 3º, Sociedades de Economia Mista. E aqui, eu não sei se vocês já tiveram direito societário, sociedades por ações. Eu acho que não, eu acho que é do semestre que vem que vocês têm essa matéria em direito comercial, mas vou ter que utilizar um pouquinho desses conhecimentos que vocês ainda não têm, vou ter que antecipar um pouco. A sociedade de economia mista, ela tem uma característica prevista na legislação, no inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei 200, que é a característica de ser uma sociedade anônima. Ou seja, toda sociedade de economia mista precisa ter a forma de sociedade anônima. Não existe como uma sociedade de economia mista ter uma outra forma jurídica. Ela precisa ser uma sociedade por ações. E assim, vinculada ou regida pela Lei 6404 de 1976. Se quiser anotar, eu falo de novo. 6404 de 1976 é a lei que rege as sociedades anônimas. E a sociedade de economia mista, ela é criada de modo que o seu estatuto preveja a possibilidade de quem quiser adquirir ações dessa companhia. Ações são os átomos do capital da pessoa jurídica. Assim como as sociedades limitadas, as sociedades empresárias limitadas possuem cotas, as sociedades por ações possuem esse valor mobiliário chamado ação, que é é o elemento básico do capital da sociedade anônima, e essas ações podem ser livremente negociadas em balcão ou mesmo no mercado de capitais, na Bolsa de Valores. A partir do momento que o governo entende que se deve criar uma nova sociedade de economia mista, ele precisa redigir um estatuto, ele precisa redigir um documento também de apresentação dessa sociedade. No projeto de autorização legislativa, não basta apenas o estatuto, mas é preciso também indicar a possibilidade de lançamento desta sociedade por ações no mercado de valores mobiliários, e é perfeitamente possível que todas as ações da sociedade anônima sejam ações com direito de voto. Mas no Brasil, a lei das sociedades anônimas, a Lei 6404, autoriza
pelo menos na redação que existe desde 2001, foi alterado, que metade das ações das sociedades anônimas do Brasil podem ter o direito de voto retirado. No artigo 109 da Lei das Sociedades Anônimas, está dito que o direito essencial do acionista não é o voto. O direito essencial do acionista é o direito de receber lucros e dividendos. É o direito de receber dinheiro em caso de lucro. E se houver lucro, o acionista tem direito de receber a parte que lhe cabe. Se uma sociedade anônima tem 1.000 ações e ela, no final do ano, no final do exercício, tiver R$ 1 milhão de lucro, esse R$ 1 milhão tem que ser dividido pelas 1.000 ações e cada pessoa que tiver ações tem que receber o dividendo, ou seja, a divisão do lucro pelas ações para receber aquilo que lhe cabe. Veja, toda ação, não importa qual o tipo, qual a classe dessa ação, tem que ter o direito de lucro em caso de lucro. Claro que se tiver prejuízo, não se divide lucro algum, porque não houve. Mas existe uma... E por que é possível retirar o direito de voto de algumas ações? Essas ações sem direito de voto são chamadas de ações preferenciais. Chamam preferenciais porque o voto é retirado em troca de uma preferência. O titular da ação preferencial prefere adquirir uma ação preferencial porque ele vai ter mais direito ao lucro ou ao dividendo do que as outras ações. Na verdade, ele vai ter preferência no recebimento do dividendo. Ele vai ser o primeiro a receber, ou a ação preferencial vai lhe dar, no lugar de direito a uma ação, um dividendo, vai ter direito a cada ação preferencial, um dividendo, 2, sei lá, ele vai ter direito a receber mais lucro do que as outras ações chamadas ordinárias. E a ação chama ordinária porque ela não tem preferência alguma, é a ação prevista originalmente na legislação mercantil brasileira, empresarial brasileira. E só que, veja, quando você pode, pela lei, dividir as ações, dividir o capital da sociedade anônima em ações ordinárias e ações preferenciais. Só é possível retirar o direito de voto de metade das ações. Ou seja, numa sociedade anônima com 100 ações, é possível que 50 ações fiquem sem direito de voto e se tornem ações preferenciais para receber prioridade no lucro e no dividendo. Vai ficar sem direito a voto, mas vai receber mais dinheiro. E as outras 50 ações serão chamadas de ações ordinárias, com direito de voto, e recebem também lucro e dividendo, mas sem a preferência das outras. Mas, continuando, temos então uma sociedade com 100 ações, mas apenas 50 ações dão direito de voto. Olha o que eu vou falar agora. Se nós tivermos esta sociedade anônima com 50 ações ordinárias com direito a voto, significa que quem tiver 26 ações ordinárias controla a sociedade inteira. Quem tiver, nesse exemplo que eu acabei de dar, 26 ações ordinárias, ele é o controlador da sociedade anônima. Quem tiver 26 ações tem a maioria do capital com direito de voto, e como tem a maioria do capital com direito de voto, detém o chamado bloco de controle e pode, com 26 ações, fazer tudo o que as 100 ações representam. Veja, o nome que se dá a quem detém o poder de controle da sociedade anônima é controlador. E essas 26 ações são o que a gente chama de bloco de controle. Na vida real, nas sociedades anônimas, às vezes não existe alguém que tenha o bloco de controle sozinho, não tem o controle das 26 ações sozinhos. É muito comum que haja acordos de acionistas pelos quais eles conseguem ter uma maioria e essa maioria controla a sociedade toda. É muito comum as pessoas que querem investir na Bolsa de Valores comprem ações preferenciais, porque elas estão interessadas muito mais no lucro do que em controlar empresas. Porém,
Os empresários, propriamente ditos, eles estão muito mais interessados em controlar a empresa e fazer com que ela produza conforme o seu interesse, do que propriamente apenas esperar o lucro de maneira passiva. As sociedades de economia mista, que são as sociedades anônimas que pertencem ao Estado, seja federal, estadual, municipal, elas são sociedades anônimas e elas têm por característica fundamental que o bloco de controle pertença ao Estado. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, ela possui ações na Bolsa. Se você, por acaso, quiser comprar ações do Banco do Brasil na Bolsa, ou se você quiser comprar ações da Petrobras na Bolsa de Valores, você consegue, mas você não vai conseguir comprar ações que lhe confiram o poder de controle. O Estado brasileiro, quando cria a sociedade de economia mista, já determina no seu estatuto, isso é aprovado pelo Legislativo, o seu estatuto terá, já define que o poder de controle está nas mãos do governo. Ou seja, o presidente da República, ele detém a maioria, o controle, ele detém a prerrogativa de comandar a Petrobras, o Banco do Brasil e as outras sociedades de economia mista do Estado da União Federal. O Estado de São Paulo possui várias sociedades de economia mista, eu acho que a mais famosa é a Sabesp, que realiza o saneamento básico de muitos municípios do estado. Na cidade de Campinas, nós temos a Sanasa, que talvez seja a sociedade de economia mista mais, aliás, a empresa mais lucrativa do município, e ela, por ser sociedade de economia mista, ela é controlada necessariamente pela prefeitura do município. Atenção, a prefeitura, ela comanda a administração pública municipal, o presidente da República comanda o governo federal, e ele está no comando de uma pessoa jurídica de direito público, que é a União, que é o Estado, que é o município. Ele não tem como ser presidente do Brasil e presidente do Banco do Brasil, da Petrobras ao mesmo tempo. Não dá para ser prefeito da cidade, ser prefeito e ser presidente da Sanasa ao mesmo tempo. O presidente da República, por ser o presidente da República, por ser chefe de Estado, ele pode, aliás, ele tem essa prerrogativa, ele tem esse dever de nomear os dirigentes das sociedades de economia mista. E forma-se nessa sociedade de economia mista um conselho de administração cuja maioria dos membros é indicado livremente, é nomeado pelo governo federal, ou pelo governo municipal, ou pelo governo estadual, conforme o caso. A Sanasa, o Saneamento Básico de Campinas S.A., ela possui um conselho de administração cujos membros são, em sua maioria, nomeados pelo controlador. Ou seja, o que a Sanasa faz, o que a Sabesp faz, o que a Petrobras faz, sem dúvida alguma tem a ver com a sua atividade econômica, sem dúvida alguma deve visar ao lucro, porque toda empresa privada tem, por definição, buscar o lucro, é o objetivo ético fundamental de toda a sociedade empresária, mas as sociedades de economia mista, elas são criadas com base na finalidade pública de intervir. Existe uma função administrativa, tem uma função de direito econômico fundamental nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas, que é interferir no mercado. O Banco do Brasil deve interferir no mercado bancário, principalmente nas atividades de fomento agrícola. O Banco do Brasil é talvez o maior fomentador da agroindústria brasileira. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, é o maior financiador de atividade econômica, financiando bens de capital, financiando projetos de infraestrutura, financiando a atividade econômica como um todo. A Petrobras, não preciso nem dizer, ela é uma empresa estratégica brasileira porque é responsável pela prospecção e administração de talvez o maior ativo que o Brasil tenha, que é o pré-sal. Nós temos, até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma capacidade de captação de petróleo modesta,
E com o pré-sal nós nos tornamos praticamente um membro da OPEP, tal a quantidade de petróleo que foi descoberto nas nossas costas, na bacia continental, encontraram petróleo em grandes profundidades, e a Petrobras possui tecnologia de extração desse petróleo. Veja, nós temos inúmeras sociedades de economia mista, elas são pessoas de direito privado, elas são sociedades anônimas, elas são controladas pelo governo, e elas, para serem criadas, elas precisam ter o estatuto aprovado pelo Poder Legislativo do respectivo ente federativo, e, após a aprovação, o seu estatuto deve ser levado à junta comercial para criação, para a constituição dessa nova pessoa jurídica. Ela, como toda empresa, como toda pessoa de direito privado, ela não tem imunidade tributária, ela não está sujeita à lei de licitações, embora exista a previsão de que ela deva, de uma forma ou de outra, demonstrar que o dinheiro público é bem empregado, as compras devem ter uma forma própria de realização de licitações. Eu acho que nós temos alguns exemplos ultimamente, desde a Lava Jato, demonstrando que esses sistemas de licitação não foram muito bem empregados, porém, existe esse dever, que é mais? E elas, como sociedades de economia mista, têm a prerrogativa ou têm a função estatal de interferir no domínio econômico. Bom, o que mais? Nós temos... o meu computador ainda não voltou, ele está fingindo que está conversando comigo, mas ainda está completamente mudo comigo. Vou continuar aqui no celular, eu peço desculpas a vocês pelo mau jeito. A última entidade que nós temos nos 4 incisos do artigo 5º do Decreto-Lei 200 são as fundações públicas. E, embora chame fundação pública, ela também é pessoa jurídica de direito privado. A pessoa jurídica de direito privado, fundação, ela é constituída para intervenção do Estado em áreas de interesse social. Não é uma área de interesse estatal direto, e acho que cabe uma digressãozinha histórica para tratar dela. Vamos lá. Quando nós estávamos, sei lá, até a década de 40, 1940, não havia nenhuma previsão no Brasil de universalização do ensino, não havia nenhuma previsão de universalização de saúde. Isso tudo é muito recente. A ideia de que todos temos direitos sociais, essa coisa do artigo 6º da atual Constituição, é algo de 32 anos. Nós não tínhamos isso em praticamente todo o século XX, muito menos nos séculos anteriores. Não havia, assim, quem tem tiozão na família, quem tem tiazona na família, nos almoços de domingo, vai ouvir que ela vai dizer alguma coisa como: no meu tempo, o professor da escola pública ganhava mais do que juiz. Bom, naquela época, até 1960, tinha um professor para dar aula para os filhos da elite da cidade. Não era pobre que ia para a escola. Não era qualquer um que ia para a escola era completamente elitizada. E ainda que fosse uma escola pública, era uma escola destinada aos filhos da elite. Não se esperava que as pessoas fossem para a escola. O índice de analfabetismo era altíssimo, entre outras coisas, porque não havia a previsão de professores. A ideia de haver colégio técnico ou o curso normal para instrução de normalistas que depois se tornariam professores alfabetizadores das pessoas, isso é muito recente. Escolas de medicina são muito recentes. Não era algo para todo mundo. Posto de saúde não era algo para todo mundo. O que começou a acontecer lá durante o governo Vargas? Houve a definição de criação de o que hoje nós chamamos de paraestatais e também alguns chamam de Sistema S.
foram criadas entidades paraestatais. Por favor, eu estou dizendo aqui coisas que não fazem parte da estrutura do Estado. Eu não estou falando ainda das fundações públicas, tá? Mas foram criados sistemas de proteção aos trabalhadores. Todo aquele que estava na indústria passou a ter a contar com serviços do que, bom, chama Sistema S, é o SESI, o SENAI, o SENAT, que significa Serviço Social da Indústria, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Serviço Social, eu não vou lembrar das siglas, me perdoem, gente, mas todos esses serviços foram criados para permitir que a pessoa, enquanto estivesse na fábrica trabalhando, o filho teria acesso a um local em que poderia aprender, sei lá, a trabalhar num torno, a trabalhar na solda, ou seja, as crianças passavam a ter um local, um ambiente onde eles poderiam ter aprendizado industrial ou poderiam ser educados, instruídos a aprender a ler, escrever, etc. Posteriormente, se criou também esse serviço para o comércio, onde se aprendeu técnicas de administração, datilografia. Para quem não sabe, datilografia é o avô do computador. Né? As máquinas permitiam que se escrevesse rapidamente com mais ou menos como nós temos o Word, né? Mas, bom, entre no Google, vocês vão ver essas coisas antigas. Só que quem não fosse trabalhador, e não havia trabalho industrial em quantidade, não havia trabalho no comércio em quantidade, quem não fosse da família, quem não tivesse da família alguém que trabalhasse na indústria ou no comércio, não teria acesso a essas coisas. A ideia de universalização de ensino, a ideia de universalização de saúde, a ideia de universalização de creches partiu, já são ideias antigas, mas elas começaram originalmente nessas fundações que passaram a ser entendidas como serviços paraestatais. As fundações, elas foram desenvolvidas, elas foram criadas pelo Decreto-Lei 200, em 1967, como uma tentativa de criação de pessoas jurídicas que estenderiam essas atividades de interesse social para a população como um todo. Foram criadas inúmeras fundações que serviam exatamente para fazer a função de levar serviço social às pessoas que não tinham qualquer meio de obter aquilo por conta própria. Essas fundações, elas tinham em 67 e durante toda a década de 70 e 80, a função de prestar atendimento de interesse social a toda a população. Porém, como se trata de atendimento à população carente, propriamente dito, e atividades que não têm interesse econômico, elas nunca tiveram muito dinheiro, elas nunca tiveram muito orçamento. E a partir de 1990, a partir da metade da década de 90, as fundações começaram a ser, como eu vou dizer, elas começaram a ser desarticuladas. As muitas fundações que o Brasil teve, que não funcionavam direito, praticamente foram desativadas com a onda neoliberal da década de 90, pela qual se entendia que o Estado deveria ser mínimo. Aliás, não foram só as fundações que foram desativadas, praticamente nós tivemos, acho que cerca de 200 pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, que foram desestatizadas. Durante o primeiro e segundo governo do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, a onda de desestatização foi muito forte. E por que isso? A administração pública indireta foi entendida como algo ineficiente. O Estado não deveria realizar atividades econômicas que, por se entender que o Estado deveria ser mínimo, essas atividades deveriam ser transferidas à iniciativa privada para empresários com capacidade e eficiência econômica que poderiam fazer essas atividades dentro do mercado de modo muito melhor do que o Estado fazia ou poderia fazer. Durante essa década de 90, a quantidade de fundações que foram desativadas foi muito grande, assim como as outras entidades
da administração pública indireta. E a partir da década de 90, começo do ano 2000, a quantidade de ONGs, organizações não governamentais, fundações privadas ou associações civis sem fins lucrativos, que foram criadas para fazer frente a esses vazios que o Estado deixou, foram muitas. A Fundação Mata Atlântica, a Fundação, o Greenpeace começou a atuar no Brasil com muita força, muitas associações e entidades começaram a realizar atividades que antes eram realizadas por fundações, justamente porque, embora as fundações tenham sido desativadas, as necessidades sociais das pessoas continuam aumentando. Veja, o Estado deixou de realizar certas atividades fundacionais de interesse social, só que essas necessidades continuaram a existir e precisariam ser satisfeitas de alguma forma. Daí a criação tão grande de entidades, de ONGs, que posteriormente passaram a receber dinheiro do governo, receber fomento do governo por outros meios. Ou seja, as fundações elas faziam um serviço importante, ainda existem fundações. Eu acho que a fundação mais importante que nós temos aqui no estado de São Paulo é a Fundação Padre Anchieta, que administra a Rádio e Televisão Cultura. Ela realiza uma atividade cultural de interesse social relevante e ela é vinculada ao governo do estado de São Paulo. A respeito de fundações, também cabe uma coisa interessante. As fundações são pessoas jurídicas de direito privado, mas houve no passado uma quantidade muito grande de fundações de direito público que foram criadas. E aqui eu peço sua atenção, é muito importante este ponto. Existe, por exemplo, a Fundação Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, ela foi criada como uma fundação de direito público. A Unirio é uma outra universidade também. A FUNAI é uma fundação que também foi criada como uma fundação de direito público. E aí se começou, lá na década de 90, a discutir se as fundações de direito público eram... Meu Deus, eu me perdi aqui. Gente, alguma coisa aconteceu, mas eu voltei. Voltando. As fundações de direito público, lá na década de 90, elas começaram a ser desarticuladas. Começou-se uma discussão a saber se as fundações de direito público teriam a mesma natureza das fundações públicas, que, embora chame fundação pública, elas têm personalidade jurídica de direito privado. Isso chegou até o STF, existem inúmeros julgados a respeito disso, e o STF acabou decidindo por último, ou seja, isto está cristalizado, está consolidado, o entendimento que as fundações de direito público, elas na verdade são autarquias, ou seja, criou-se a expressão fundação autárquica, criou-se a expressão autarquia fundacional para designar as pessoas jurídicas de direito público que foram criadas originalmente como fundações. Se por acaso o estatuto dessas fundações foi criado por lei, e se por acaso essas fundações passaram a existir por aprovação da lei que as criou, ou seja, elas foram criadas por lei e esta lei deu a elas a personalidade jurídica de direito público, elas devem ser entendidas como autarquias, ainda que o seu nome seja fundação pública. O melhor exemplo que eu dou para vocês é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem nome de fundação. E existem outras as fundações públicas que, por serem pessoas jurídicas de direito privado, elas têm uma autorização legislativa, ou seja, o seu estatuto é levado ao poder legislativo para ser aprovado, e com esta autorização o estatuto é levado ao registro das pessoas jurídicas, ou seja, ao registro civil, para ser instituída. Atenção, as fundações, por não terem atividade econômica, comercial, empresarial, elas não são registradas na junta comercial, elas são registradas no mesmo lugar das fundações e das associações civis, qual seja o cartório de registro de pessoas jurídicas. Gente, é basicamente isso que se tem a falar das pessoas de personalidade jurídica de direito privado da administração pública indireta, e eu estou completamente
encabulado aqui, completamente avexado de não saber me manifestar, de dar aula com uma das mãos segurando o celular, enquanto a outra não consegue entrar no computador, porque o meu computador morreu. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma questão, e eu estou à disposição de vocês e estou me sentindo até encabulado com relação a esta aula, que eu particularmente acho que foi até mal feita, porque eu não estou conseguindo me manifestar direito. Peço desculpas a todos, mas se o computador voltar, eu dou essa aula de novo inteirinha a partir de agora, mas eu não sei se eu vou conseguir, não. Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, fale. Ninguém? A Aline, muito gentil, fala tudo certo, professor, mas, gente, cá entre nós, hein, essa aulinha aqui não ficou legal. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém me ajuda aí a não ficar no vácuo? Eu nunca pensei que eu fosse dar aula por computador e hoje também eu achei que eu fiquei com saudade da aula por computador, porque a aula por celular não é legal. Gente, com relação à nossa matéria, com relação ao que se esperava do programa, nós chegamos até o final, a, nós encerramos o programa. Tudo que era previsto para se falar durante este semestre foi lecionado. Nós falamos no início da organização do Estado, nós entendemos as bases filosóficas da compreensão do direito público, nós entendemos a estrutura principiológica da administração pública a partir dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 111 da Constituição do Estado. Nós entendemos a existência de princípios implícitos e explícitos, nós entendemos que isso determina a organização do Estado e das pessoas de direito público como um todo, nós compreendemos as prerrogativas do administrador público ao tratar dos poderes da administração, nós falamos de maneira efetiva de 3 das 5 funções da administração pública, ou seja, serviço público, poder de polícia e regulação. Nós tratamos da concentração e desconcentração da administração pública direta, nossa transformação na organização da pessoa de direito público na forma de órgãos, e nós entendemos a descentralização administrativa por meio das pessoas jurídicas da administração pública indireta. E nós também entendemos, nós ficamos um bom tempo tratando da estrutura que organiza o serviço público, os agentes públicos, desde os agentes políticos até os agentes honoríficos, e toda a estrutura de ingresso na carreira dos servidores estatutários e vitalícios até a sua saída, seja por aposentadoria, seja por exoneração, seja por demissão. Nós encerramos com isso, agora com a matéria sobre as pessoas da administração pública indireta, o programa do semestre. E eu gostaria de utilizar as próximas aulas, não para lecionar, mas para ler a quantidade enorme de artigos que vocês produziram e estão ainda a produzir. E com isso, se estivéssemos ao vivo e presencialmente nas aulas, o próprio mês de junho já seria utilizado para aplicação das provas e exames, de modo que eu acho que não há prejuízo algum para nenhum de nós. E com isso eu encerro as aulas, eu encerro as gravações das aulas virtuais. Eu agradeço enormemente a presença e principalmente por hoje a paciência que tiveram comigo pela minha dificuldade de lecionar olhando para uma telinha e continuando sem conseguir ver nenhum de vocês e nem ouvir nenhum de vocês. Eu me ressinto da presença física, eu me ressinto da presença de todos vocês, mas a gente vai fazendo do jeito que podemos, vamos fazendo do jeito que podemos, e assim foi como deu. Eu espero que nós tenhamos tido algum proveito nas apresentações das aulas. Elas ficaram todas gravadas numa página do YouTube. Esta aqui eu também vou baixar
no YouTube assim que eu conseguir fazer o meu computador ressuscitar, e agradeço enormemente a presença de todos ao longo do semestre. Espero pelos trabalhos de todos, serão avaliados da melhor maneira possível. É o mínimo que se pode fazer numa época de pandemia, mas, por favor, façam os trabalhos de maneira decente, porque, afinal de contas, eu vou ler e gostaria realmente que a avaliação fosse pelo mérito do trabalho. Tudo bem? Gente, muito obrigado a absolutamente todos vocês pela paciência. Espero nos vermos com saúde e ao vivo no semestre que vem. Estarei disponível ao longo das últimas semanas para, por favor, e-mail, WhatsApp, chat do Teams. Estou à disposição de todos, de cada um de vocês. Muito obrigado a todos, viu? Eu não sei desligar isso aqui, gente. Se vocês puderem apertar o botão para terminar a gravação, eu agradeço. Obrigado a todos, até logo.